O que você faria se encontrasse isso em um porão esquecido? Um livro tão perigoso que foi queimado em praças públicas, porque ele descreve minuto a minuto o que acontece com você, depois seu coração para. Não é vida após a morte, é uma jornada. 31 dias de transformações que desafiam tudo em que você acredita. E a parte mais assustadora é que as mesmas revelações aparecem em tumbas egípcias, cóticos astecas e manuscritos alquímicos. Hoje vou mostrar por que esse conhecimento foi censurado por séculos e como ele pode mudar sua vida antes que a morte música chegue. No Antigo Egito, falava-se do livro dos mortos com instruções para atravessar o submundo e enfrentar os julgamentos divinos. No Tibete, a boneca Bardo Tod descreve estados intermediários de consciência após a morte, guiando a alma em sua jornada. Os espiritualistas falam de um desapego progressivo do corpo e ascensão através de planos vibracionais. E em algumas tradições africanas e indígenas, os rituais duram exatamente 30 ou 31 dias, tempo considerado necessário para que a alma se adapte e encontre seu caminho. Coincidência ou conhecimento ancestral fragmentado ao longo do tempo. O manuscrito em questão, envolto em mistério, sugere que esses 31 dias são uma etapa universal. Não importa o credo, nome do Deus ou a doutrina. Há um caminho que a alma segue marcado por fases distintas, da negação à expansão, da dor à libertação. Que a maneira como vivemos aqui influencia profundamente como esse processo se desenrola. Mas por que esse livro teria sido escondido? Por que alguém tentaria impedir que essa informação viesse à tona? Talvez porque conhecer a vida após a morte nos forçaria a viver mais conscientemente agora. Talvez porque entender a morte não seja um fim, mas um começo poderoso. Ninguém sabe ao certo quem escreveu o manuscrito. O que temos são fragmentos, lendas, relatos perdidos em páginas rasgadas de antigos diários e sussurros abafados entre monges. O que há de consenso entre os poucos que afirmam tê-lo visto é que este livro não é comum. A história mais conhecida diz que o manuscrito foi descoberto por acaso no século XVII por um grupo de monges beneditinos que restauravam uma abadia nas montanhas do sul da França. Dentro de uma parede oca, envolta em pano de linho e selada com símbolos que misturavam grego, hebraico e uma língua ainda indecifrada, havia um conjunto de páginas antigas, escritas em tinta vermelha e preta. O conteúdo assustou os monges. Ele falava claramente sobre os 31 dias após a morte em uma linguagem que misturava poesia, instruções rituais e descrições vívidas de experiências extracorpóreas. Mas essa não é a única história de origem contada. Alguns afirmam que o livro foi canalizado por um médium inglês no século XIX, durante uma série de transecções espirituais. Ele disse que ouviu vozes vindas do limiar entre os mundos, ditando passo ao que acontecia com a alma após a morte. Curiosamente, as descrições correspondiam a partes do texto encontradas pelos monges, apesar de estarem separadas por séculos e continentes. Outra teoria aponta para uma civilização mítica anterior à Suméria, que desapareceu sem deixar vestígios, exceto por fragmentos de sabedoria preservados em ordens esotéricas. Acredita-se que essa civilização entendia o ciclo de vida e morte como parte de um processo educacional para a alma, e que os 31 dias eram uma espécie de estágio final de aprendizado antes que o espírito seguisse em frente ou retornasse. Mas por que ele é chamado de livro proibido? Não porque contém magia negra ou invocações perigosas, mas porque revela o que muitos sistemas de controle espiritual não querem que você saiba: que a alma é livre, que há escolha após a morte. Essa consciência continua. E o que fazemos agora não constrói apenas nosso destino na vida, mas também o caminho que teremos que trilhar depois. Algumas versões do manuscrito foram queimadas, outros desapareceram em incêndios misteriosos. Há rumores de que uma cópia completa está guardada em um cofre no Vaticano. O que o livro ensina ecoa em várias tradições espirituais e em relatos de pessoas que estiveram no outro lado e retornaram. E se estiver certo? Se você ficar comigo, descobriremos dia após dia o que acontece depois do último suspiro, porque o próximo passo é primeiro dia, a separação do corpo.
A morte não acontece em um segundo. Começa num instante, mas se desdobra em camadas como a alma precisasse se libertar da matéria aos poucos. O primeiro dia é marcado por um dos momentos mais delicados de toda a transição, a separação do corpo físico. O chamado cordão de prata, mencionado nas tradições esotéricas em Eclesiastes, na Bíblia, e em relatos de experiências quase morte, é o último elo que conecta o espírito ao corpo. Ela pulsa, vibra, resiste, e quando se rompe suave ou abruptamente, dependendo da energia da pessoa, a alma, pela primeira vez, se vê fora de sua forma física. Este momento é frequentemente descrito como uma estranha libertação. A alma sente alívio imediato, ausência de dor física, de limitações corporais, mas também há confusão. Ele vê seu próprio corpo imóvel, vê pessoas ao redor chorando ou tentando reanimá-lo, mas não consegue mais interagir com elas. Um breve estado de negação é comum. A mente espiritual ainda está ligada à ideia de ser o corpo. Muitos não percebem que morreram. Eles tentam falar, gritar, tocar, mas suas mãos passam pelo ar. Seus gritos não são ouvidos. É um momento de vulnerabilidade. Relatos espirituais dizem que neste primeiro dia, a alma é acompanhada por um ou mais guias espirituais, mesmo que não os perceba. Esses guias observam, protegem e muitas vezes esperam silenciosamente até que a alma se acalme. Quando a morte foi traumática ou repentina, esse processo pode ser mais tenso. Há resistência e medo. Mas quando a morte ocorre com aceitação, como nos casos de velhice ou prática espiritual avançada, o desapego acontece com serenidade. Na prática, este é o dia da desconexão. É quando a alma começa a entender que é livre, mas ainda não sabe para onde ir. É um estado de suspensão, como estar no limiar entre dois mundos, um pé ainda na terra, o outro já tocando algo sem nome. Aqui a verdadeira jornada começa. E por que isso importa para nós, os vivos? Porque o que fazemos na vida nos prepara para este momento. Medos, culpa, apego excessivo ao corpo ou aos bens materiais tornam essa separação mais difícil. Uma vida com mais presença, espiritualidade e desapego torna tudo mais leve. Se o primeiro dia é marcado pela separação do corpo, os dias 2 a 4 são dominados por um turbilhão mais sutil, mas ainda profundo. A consciência de que se morreu. Parece óbvio, mas para a alma recém-libertada não é. Nesta fase a alma ainda carrega a memória da matéria. Parece vivo, ele pode andar, observar, pensar e recordar. Mas algo está errado. As pessoas não ouvem isso, os animais percebem. As palavras não saem. O mundo, antes sólido, agora parece feito de névoa. E é nesse ponto que a realidade começa a se impor. O reconhecimento da morte não é imediato. Em muitos casos, isso acontece em ondas. Primeiro uma suspeita, depois uma certeza. A alma percebe que está no que chamamos de plano astral inferior, uma espécie de cópia energética do mundo físico, onde as emoções ainda vibram intensamente. Neste plano, a alma muitas vezes permanece próxima dos ambientes e pessoas que conheceu em vida. Ele tenta avisar os entes queridos, tenta tocar em objetos, tenta voltar para casa. Alguns assistem desesperados ao próprio funeral. Eles veem seus corpos sendo enterrados, ouvidos sendo selados para sempre, e sentem uma dor que não é mais física, mas emocional, profundo. Muitos não aceitam isso. Eles tentam reverter a situação. Eles gritam, correm, imploram. Outros entram em um estado de dormência, recusando-se a aceitar a realidade. A alma pode reviver os últimos momentos da vida repetidamente, como se a mente estivesse tentando desesperadamente encontrar um erro que pudesse ser desfeito. Isso pode durar dias ou mais. Mas há quem, mesmo em meio à confusão, comece a perceber presenças, silhuetas sutis, luzes ao fundo, sussurros vindos de outra dimensão. Esses são os guias espirituais que esperam o momento certo para se aproximar, quando a alma está pronta para ouvir. Durante esse período, orações, pensamentos elevados e rituais realizados pelos vivos têm grande impacto. Eles criam pontes de luz entre os mundos, facilitando o despertar do espírito. É por isso que tantas culturas mantêm direitos durante os 3 primeiros dias, não por acaso. Entre o 5º e o 7º dia, a alma entra em um dos momentos mais impactantes e transformadores, o encontro consigo mesma. Nada externo.
sem juízes, sem deuses furiosos ou demônios condenatórios. Aqui o julgamento vem de dentro. Esse processo é descrito no manuscrito como a visão da verdade refletida, mais comumente conhecido em muitas tradições como revisão de vida. A alma relembra cenas importantes, mas não da forma linear que lembramos na vida. Ela sente novamente tudo o que causou em si mesma e nos outros. Cada palavra dita com raiva, cada ato de amor ignorado, pequena gentileza esquecida, tudo isso retorna não como memória, mas experiência direta. É como se a alma vestisse pele daqueles que ela machucou e também daqueles que ela ajudou. Ele sente o eco de cada ação, de cada omissão. O tempo perde a forma. Cada momento vivido ressurge com uma clareza avassaladora. Este julgamento não tem a intenção de punir. Ela revela. É uma maneira brutal e libertadora de tomar consciência do que realmente somos. A alma vê os padrões que repetiu, os medos que a guiaram, os amores que não viveu por orgulho, as decisões movidas pela culpa. Ela também vê os gestos de luz, triunfos, os momentos que escolheu de bom, mesmo em silêncio. É um espelho que não mente. Nesta fase, há duas reações comuns: autoacusação ou aceitação. Alguns espíritos afundam na culpa, recusando-se a seguir em frente. Outros, mesmo diante dos erros, conseguiram enxergar tudo com compaixão, entendendo o aprendizado. A diferença está em como a alma viveu. Quanto mais consciência na vida, mais maturidade para lidar com a verdade após a morte. Em certos casos, seres espirituais agem como facilitadores, ajudando a alma a entender que esse julgamento não é uma condenação, mas chance de integração, um passo essencial para a libertação. Na prática, esta etapa tem um efeito profundo. Ela determina se a alma vai se apegar ao passado ou passar para a próxima fase com mais leveza. Reviver erros pode prendê-lo em zonas densas, mas o perdão de si mesmo e dos outros permite que ele continue a jornada em direção a planos mais elevados. Em seguida vem a travessia mais desafiadora, o limiar. Depois do julgamento interior, a alma não é mais a mesma. Algo dentro dela quebrou o auto-engano. E com isso, ele se encontra diante de um portal invisível, uma fronteira vibracional que separa o mundo dos apegos mais densos da jornada rumo à elevação. Este momento, conhecido em muitas tradições espirituais como o limiar, é um dos pontos mais delicados e temidos da jornada pós-morte. O limiar não é um lugar no sentido físico. É um estado vibracional, uma zona intermediária onde se manifesta tudo o que a alma ainda carrega, não resolvido, não perdoado ou incompreendido. Os medos tomam forma. A culpa se transforma em ecos incessantes. Pensamentos mal processados ganham peso, e a alma sente em sua pele sutil tudo o que não conseguiu curar na vida. O manuscrito descreve o limiar como um território de densidade emocional. É como atravessar um vale feito de sombras que não são externas, mas fragmentos da própria alma. Alguns espíritos veem labirintos, outros ouvem vozes do passado ou enfrentam ilusões que tentam prendê-los lá. Memórias, vícios, pessoas que simbolizam dor. É também o ponto onde, de acordo com o texto, a presença de guias espirituais começa a se intensificar, mas não como salvadores, como companheiros silenciosos. Eles não podem cruzar o limiar da alma. Somente a alma pode fazer isso. O livre-arbítrio continua sendo a lei suprema mesmo após a morte. Mas há um detalhe essencial. O limite não é uma punição, é passagem. Espécie de purificação natural como o calor dissolvendo a camada antiga da alma, preparando-a para o próximo nível de consciência. Aqueles que se recusaram a atravessar por medo, negação ou apego, acabam vagando por ali por tempo indeterminado, repetindo pensamentos, revivendo traumas. É o que algumas tradições chamam de espíritos aprisionados. Por outro lado, almas que cultivaram o autoconhecimento, a meditação, compaixão e o perdão na vida, cruzam o limiar com mais fluidez, não sem dor, mas com clareza. Eles entendem que o sofrimento ali não é um castigo, mas um reflexo que pode ser transmutado. Algumas culturas simbolizam essa travessia como um rio, os gravetos na mitologia grega, ou como uma ponte, como na tradição muçulmana.
O manuscrito sugere que cada alma percebe o limiar de acordo com suas crenças e experiências. Em outras palavras, você cria a travessia com base em como você viveu. A lição prática é brutalmente clara. Não espere até a morte para enfrentar suas sombras. Faça isso agora. Cada trauma curado na vida é uma pedra a menos no limiar do caminho. Após a intensidade do limiar, a alma começa a passar por uma névoa mais leve. Vestígios do que foi ainda permanecem, mas agora há algo novo no ar. Presenças sutilmente familiares, antigas, conhecidas. Os dias 11 a 13 marcam um reencontro que muitas tradições descrevem como sagrado. O contato com os ancestrais, espíritos da linhagem familiar, antigos guias espirituais ou almas com quem alguém compartilhou laços profundos ao longo de várias vidas se aproximam. E eles não vêm para julgar, eles para abraçar a alma. Ainda frágil após a travessia, é recebido com um calor que palavras não conseguem explicar. Não é apenas um reencontro com avós ou parentes falecidos. É um reconhecimento vibracional, uma frequência de alma para alma, como se afinal a estranheza. Ele começa a lembrar quem é. Em algumas descrições, os ancestrais aparecem em forma humana. Em outros, como presenças arquetípicas luminosas, quase simbólicas. Eles representam não apenas a família de sangue, mas também a linhagem espiritual, que pode incluir mestres, curandeiros, sacerdotes ou guerreiros que fizeram parte da missão alma em outras eras. Esta parte da jornada também é profundamente curativa. Muitas almas, neste momento, têm a oportunidade de reconciliar laços com pais, filhos, parceiros de outras vidas, verdades não ditas, amores interrompidos, culpas herdadas. Tudo isso pode vir à tona, mas agora em um ambiente de maior compreensão e a mais. Esse encontro não é apenas emocional, é direcional. Os ancestrais trazem sabedoria. Eles mostram caminhos, apontam para a próxima fase. Eles ajudam a alma a entender a herança espiritual que carrega e o que precisa deixar para trás. É aqui que muitas almas pertencem a algo maior do que sua história individual. O livro ressalta que esse reencontro só é possível quando a alma atinge um nível mínimo de equilíbrio emocional e desapego alcançado nos dias anteriores. Se a alma ainda estiver muito apegada à matéria ou dominada pela culpa do julgamento interno, ela pode não perceber os ancestrais ou pode confundi-los com projeções mentais. Após o abraço dos ancestrais, a alma entra em um ponto de virada. Não há mais dúvidas que ele está morto. Chega de negação. E pela primeira vez, há clareza suficiente para tomar uma decisão profunda. Para onde ir agora? Os dias 14 a 16 marcam o momento em que a alma enfrenta uma verdadeira escolha. Mas não é uma escolha feita com palavras. É feito com vibração. Com a soma de tudo o que carrega dentro de si, a alma segue na direção que melhor corresponde à sua frequência atual. 3 caminhos principais geralmente aparecem diante da alma. Planícies mais elevadas para almas que conseguiram se libertar dos apegos terrenos e expandir sua consciência. Reencarnação imediata para almas que sentem necessidade de retornar rapidamente devido a assuntos não resolvidos, lições urgentes ou porque ainda estão fortemente conectadas à matéria. Apego à matéria. Um estado de hesitação em que a alma não consegue escolher e permanece próxima ao mundo físico, muitas vezes se tornando um espírito errante ou obsessivo. Essa escolha, embora aparentemente espiritual, também é profundamente emocional e energética. A alma pode sentir, por exemplo, a necessidade de retornar a um ente querido que ficou para trás, ou o desejo de seguir a luz indicada por seus guias, ou o medo de largar tudo e acaba ficando, vagando entre os vivos, alimentando-se de sensações densas. Mas há um detalhe poderoso que o livro misterioso revela. A alma mantém o livre-arbítrio mesmo após a morte. Em outras palavras, não há um destino imposto, há uma ressonância. Mas a alma ainda pode escolher. Ele pode resistir, pode aceitar. Ele pode pedir ajuda. Ele pode se render ao processo ou lutar contra ele. O que determina a qualidade dessa escolha é o nível de consciência que a alma desenvolveu em vida. Se ele praticasse o silêncio interior, refletisse sobre si mesmo,
tivesse momentos de presença e conexão com algo maior, então essa decisão seria tomada com mais clareza. Mas se vivesse de forma automática, reativa, sempre perseguindo o externo, poderia se perder no momento mais importante. Este momento é o espelho de quem realmente somos. Não a máscara social nem o personagem que criamos, mas a alma nua. Depois de escolher ou hesitar antes da escolha, a alma não parte imediatamente. É preciso revisitar a vida que deixou para trás. Este é o momento de profundo desapego emocional, e acontece no que é chamado de plano das memórias. Durante os dias 17 a 20, a alma é guiada frequentemente por seus guias, ou sua própria consciência desperta através de lugares, pessoas e experiências significativas que marcaram sua jornada na Terra. Ele visita seu antigo lar, observa silenciosamente seus entes queridos, vê lugares de sua infância, amores que não retornarão, feridas que nunca cicatrizaram completamente. Mas aqui, diferentemente do julgamento interno dos dias 5 a 7, experiência não é sobre certo ou errado, é sobre deixar ir. A alma vê, sente, mas agora começa a entender que aquilo não lhe pertence mais. É como caminhar dentro de um sonho antigo. Belas lembranças podem trazer lágrimas. Os dolorosos finalmente podem ser aceitos. A alma começa a se desconectar emocionalmente da terra. Neste plano, tudo tem uma qualidade quase etérea. Os lugares não são sólidos. São como projeções feitas de energia e memória. A alma percebe que muito do que carregava com tanto peso era ilusão. Matéria, conflitos, medos sociais, títulos, dinheiro. Nada disso pode ser tirado. O que fica é o que foi vivido com verdade. Em algumas descrições, essa etapa é comparada a uma caminhada final pela vida, mas com novos olhos. A alma se sente mais leve a cada lembrança liberada, cada apego dissolvido. Quando consegue deixar tudo ir honestamente, sem apego, sem resistência, começa a sentir uma leveza indescritível, uma expansão silenciosa. É como se uma porta finalmente se abrisse para algo maior. Entretanto, quando há apegos muito fortes, como filhos pequenos, amores obsessivos ou sentimentos não resolvidos, a alma pode ficar presa neste plano. Ele revisita os mesmos cenários repetidamente, tentando interferir, influenciar, manter presença, e isso o impede de avançar. É por isso que tantos rituais espirituais de despedida são realizados durante essa fase para ajudar a alma a entender que seu tempo naquela vida acabou. Após o distanciamento emocional vivenciado no plano das memórias, a alma começa a vivenciar algo inteiramente novo, a expansão da consciência. E é aqui que ele entra no reino da consciência, uma dimensão onde o tempo deixa de existir como o conhecemos e tudo vibra em pura compreensão. Durante os dias 21 a 24, a alma não revisita mais o que foi. Ele integra. É como se todas as partes fragmentadas pela dor, medo, ego, ilusão e condicionamento começassem a se juntar novamente. A consciência deixa de ser uma narrativa do eu e se torna uma visão. A alma entende por que viveu o que viveu, por sofreu, porque escolheu certos caminhos. Neste plano, não há mais um cenário externo como casas, pessoas ou ruas. O ambiente é puramente energético, moldado pela vibração da alma. É comum que ele se perceba flutuando em espaços luminosos, conectado a presenças sutis, às vezes descritos como seres de luz, mentores com ciências arquetípicas ou até mesmo como a própria centelha divina. Esses encontros não acontecem por meio de palavras. A comunicação é telepática, direta, silenciosa e mais poderosa do que qualquer conversa humana. A alma se sente compreendida sem precisar explicar e, acima de tudo, parece aceito. Aqui, o amor não é um sentimento, é um estado. Nesse ponto da jornada que muitas almas se lembram de seu propósito original antes do nascimento, de escolher aquele corpo, aquela família, aquela missão. Alguns se surpreendem, outros reconhecem com gratidão tudo o que vivem, até a dor, porque foi a dor que despertou camadas adormecidas da alma. Este é o espaço onde ego finalmente começa a se dissolver. A alma entende que não foi o personagem, foi o ator, e que o palco da vida
Era uma lição, um treinamento, um mergulho temporário no esquecimento, para que agora, no reino da consciência, ele pudesse se lembrar de quem realmente é. Após a expansão do reino da consciência, a alma começa a sentir que está sendo conduzida em direção a algo maior, algo não mais escolhido com palavras, mas com vibração. Nos dias 25 a 27, a jornada atinge um ponto de convergência. A alma se prepara para passar para o plano que corresponde exatamente ao que ela se tornou. Esta fase é descrita como uma sintonia energética. Não há imposição de céu ou inferno. O que existe é a lei da ressonância. Semelhante atrai semelhante. A alma agora vibra em uma frequência específica, construída ao longo da vida, intensificado nos dias após a morte e agora completamente evidente. Com base nessa vibração, a alma começa a ser naturalmente atraída como ferro por um ímã para dos planos espirituais compatíveis. Planícies mais baixas e densas, onde residem almas ainda fortemente apegadas ao ego, ódio, desejo de controle ou a ilusão da matéria. Planícies médias, onde espíritos em evolução continuam seu aprendizado em colônias espirituais, centros de cura ou polos de estudo e reconstrução. Planícies mais elevadas, realidades mais sutis, onde a consciência se dissolve no amor universal em missões de assistência, criação ou preparação para novas encarnações com um propósito claro. Mas o mais impressionante é que ninguém decide isso de fora. A própria alma, em vista de tudo o que viveu, coloca-se onde lhe pertence, e esse pertencimento não é punitivo. É coerente, é matemático e espiritual. Ele sente paz com a vibração que atrai, porque é a frequência que ele construiu. Os seres auxiliam na direção, mas nunca interferem na escolha vibracional. Eles apenas mostram gentilmente o que já está claro. Você está pronto para isso ou ainda precisa passar por aquilo? Em alguns casos, a alma ainda pode ser ajudada. Rituais realizados por familiares, orações sinceras, atos de amor profundo dos vivos podem elevar a vibração da alma nos momentos finais antes de seu destino definitivo. A grande lição aqui é simples, mas imensa. Você não vai onde quer, você vai onde está. E o que você é moldado em cada decisão diária, em cada escolha entre amor ou medo, em cada ato silencioso. Os dias 28 a 30 são descritos no manuscrito como os momentos finais entre mundos. A alma já sabe para onde vai. Ele sente o plano que chama, a vibração que o envolve. Mas aqui nesta última margem, ainda há tempo para interferência. Ainda há espaço para a graça, ajuda espiritual externa, para orações que ecoam fortemente nas frestas abertas na escuridão. Este é o momento em que orações, rituais, missas, mantras e luzes acesas, em nome dos falecidos, têm seu impacto mais poderoso. Neste ponto, a alma está em um estado de abertura semibracional. Isso significa que ele está quase totalmente alinhado com o plano que aguarda, mas ainda há uma sensibilidade espiritual ativa. Ainda sente a vibração dos vivos que o amam. Ainda pode ser tocado por gestos de luz vindos da terra. E é aqui que o amor pelos vivos se torna uma ponte. As culturas antigas sabiam disso. No Egito, as velas eram mantidas acesas por 30 dias. No catolicismo, as missas do sétimo e trigésimo dia não são apenas rituais. Elas são janelas espirituais precisas. No espiritismo, este é o período em que as preces pela alma são intensificadas. Os últimos 3 dias são cruciais para determinar a qualidade da chegada à alma ao novo plano. Esses dias são como os segundos finais de um mergulho, quando a luz da superfície é visível, mas ainda é possível ser puxado de volta para as profundezas. O empurrão final deve ser forte, e para nós que ainda estamos aqui, o chamado mais claro de todos permanece. Cuide daqueles que partiram. Rezar. Acenda velas. Diga o nome deles. Envie luz. Mesmo que você pense que não importa, importa. A alma sente isso, vibra com isso e pode ser salva ou pelo menos confortada pela sua intenção. Depois disso, a passagem se fecha, o ciclo completa. E então, chega o dia 31, véu se fecha e a alma entra completamente no plano. Sua vibração foi determinada. Não há retorno. A morte não é um fim, é a colheita.